É chicote no lombo de crente safado e picareta e vagabundo. Obrigado aí, Thales de Mello. É chicote no lombo de crente. Crente, não vou generalizar não. De crente que manipula as pessoas. De crente, de alguns líderes que quer tirar o dinheiro do povo. A vida social do povo. Esse tipo de crente. Que eu chamo de vagabundo, salafrário e picareta. Tá? Esse sim. Esse eu chamo. Esse tipo de crente, tá? Para depois dizer que eu estou generalizando, viu? Ei, você aí. Já olhou à sua volta e se perguntou quantas vezes foi enganado sem nem perceber? Quantas vezes você confiou cegamente em algo que parecia sólido, mas que na verdade era uma construção frágil, baseada em mentiras e manipulações? Não é de hoje que se vendem verdades baratas embrulhadas em papel brilhante. E pior, muitas vezes quem as vende está em um lugar de destaque, no púlpito, ditando regras enquanto embolsa o suor do povo. É sobre isso que precisamos falar hoje. Quantas vezes você ouviu falar sobre dízimo como uma ordem divina, um sacrifício necessário? Já te contaram a verdadeira origem disso? Ou será que só empurraram goela abaixo um discurso que sempre beneficia quem está no comando? Não se engane. Muita gente que sobe no altar, veste terno e fala bonito, não está lá para te guiar espiritualmente, mas para explorar a sua fé. Essa é a verdade nua e crua. Agora me diz, será que não está na hora de começar a questionar? De abrir os olhos e perceber que, enquanto você luta para pagar as contas, tem líder religioso vivendo uma vida de luxo, bancado pelo seu sacrifício? E aqui não se trata de atacar a fé de ninguém, mas de encarar os fatos. A questão não é espiritual, é moral. E convenhamos, tem muita gente por aí que deveria estar sendo desmascarada. Hoje, trazemos o professor Fábio Sabino para falar sobre esse tema que incomoda, mas é necessário. Ele não veio com rodeios, não veio para agradar. Ele veio com fatos. E fato é aquilo que ninguém consegue apagar. Já parou para pensar no que significa realmente o termo inferno que está na sua Bíblia? Ou o que há por trás do mito das chaves atribuídas a Jesus em Apocalipse? Acompanhe o raciocínio dele e veja como o estudo sério e comprometido revela verdades que líderes inescrupulosos preferem manter escondidas. Descubra por que algumas interpretações bíblicas não passam de mitologias adaptadas para sustentar narrativas convenientes. Enquanto você se preocupa em agradar a Deus, esses salafrários de terno e gravata criam regras que apenas os favorecem. Você sabia que o Evangelho de João, tão citado nas igrejas, sequer menciona o inferno? E que a palavra inferno é uma distorção de traduções equivocadas ao longo dos séculos? O que mais será que esconderam de você? Talvez o que te ensinaram como verdade absoluta não passe de uma manipulação cuidadosamente planejada. Fábio Sabino vai além da superfície, desmascarando as mentiras com pesquisa, argumentos sólidos e uma didática que falta em muita gente que ostenta títulos. Ele não está aqui para agradar, está aqui para abrir sua mente. Afinal, enquanto você vive condicionado por medos e promessas de salvação, a verdade está sendo sufocada. Por isso, eu te convido, assista a esse vídeo com a mente aberta. Permita-se refletir, questionar e, quem sabe, mudar. Porque, no final das contas, a mudança começa dentro de cada um de nós. Vamos juntos nessa reflexão e não se esqueça, quem manipula não merece o seu silêncio. Por aí, se diz tanta coisa e só ensinando a mentira pro povo. Quer ensinar a verdade? Já quem é crente, quem é pastor, quem é líder, está dentro de uma igreja, comece a ensinar a verdade do dízimo pro seu povo, que é melhor, do que ensinar mentira e hipocrisia. Não é melhor? É, né? Ensina a verdade sobre dízimo. Eu tenho um livro para ser publicado só sobre o dízimo. Mas pode deixar. Depois eu vou fazer uma série. Eu fiz uma live, mas vou dar uma aula, como eu estou estudando aqui, só sobre o assunto do dízimo, que é o meu próximo livro que eu publicarei. Só sobre o dízimo. É chicote no lombo de crente safado e picareta e vagabundo. Obrigado aí, Thales de Mello. É chicote no lombo de crente. Crente, não vou generalizar não. De crente que manipula as pessoas. De crente, de alguns líderes que quer tirar o dinheiro do povo. A vida social do povo. Esse tipo de crente, que eu chamo de vagabundo, salafrário e picareta.
tá? Esse sim, esse eu chamo. Esse tipo de crente, tá? Para depois dizer que eu estou generalizando, viu? Tem gente que gosta de manipular as informações, é umas cambadas de vagabundo. Aquele que manipula minhas informações são umas cambadas de safado. Continua, senhor, vamos lá para o esboço novamente, para não perder tempo. Então, nos livros apócrifos, tem vários, gente, vários livros aqui. Vou até dar uma passada aqui, vamos entrar no que interessa aqui. Aqui, pronto. Vamos entrar agora, Hades no Novo Testamento. Vamos lá, gente, é o seguinte. Deixa eu voltar aqui. O que acontece? Eu peguei a palavra inferno, que está na Bíblia dos Senhores aí, em português, que o vocábulo original não é inferno, é Hades. Então a palavra Hades ocorre 11 vezes no Novo Testamento, 11 vezes, sendo 4 nos evangelhos sinóticos. Quais são os evangelhos sinóticos? Deixa eu dizer uma coisa para os senhores aqui já. Quais são os evangelhos sinóticos? Alguém sabe? Escreve aí no chat, por favor. Quais são os evangelhos sinóticos, por favor? Quais são eles? Vamos lá. Vamos ver se alguém se lembra o que é sinótica aí. Vai lá. Vamos lá, gente. Quais são os evangelhos sinóticos? Vamos ver se alguém se lembra aí. Sinótico é vista em conjunto. Quais são? Vamos lá, gente. Vamos. Oxe, tô com quase 400 pessoas aqui na live. Quais são? Bora. Não, menos João. Vamos lá. Quem colocou aqui? Vou aqui, ó. Não. Alexandre Iglesias, menos João. João não faz parte dos sinóticos, tá? É apenas Mateus, Marcos e Lucas, tá bom? Isso, Érica, aí, isso. Mateus, Marcos e Lucas, isso. Aê, beleza. Ana também, isso, beleza. Pronto, fechou. Carlos, é Mateus, Marcos e Lucas, ok? Beleza. Aí tem uma questão, vamos lá? Qual é o evangelho que procura tratar a divindade de Jesus? Qual é? Dentre os 4 evangelhos que procura tratar da divindade de Jesus, eu estou abrindo só um parênteses aqui para entrar no livro do Apocalipse. Qual dos evangelhos, entre os 4, que procura defender a divindade de Jesus? Qual que é? Qual dos evangelhos? Qual dos 4? Procura defender a divindade. Isso, obrigado. Agora sim, agora todo mundo foi. O Will colocou, o LTV colocou, Alessandro Moraes colocou, o João, isso mesmo. Agora, sabe qual é o evangelho que não fala de inferno? Qual que é? O evangelho que não fala de inferno. Justamente o evangelho de João. Não tem. Não. O evangelho de João trata da divindade de Jesus, mas não trata de inferno. Acreditam nisso? Procura aí. Procure no evangelho de João inferno. Você quer ver outra questão? Procure em Paulo sobre o inferno. Procure lá. Procure lá Paulo falando sobre inferno. Já encontraram Paulo falando sobre inferno? Já? Por isso que eu falo, estudar faz bem. Produzir conteúdo honestamente faz bem. Não manipular o povo faz bem. Tem que rasgar o verbo. Continuo com o meu esboço aqui, senhores. Se você não sabia dessa, está sabendo agora, tá? O evangelho de João não trata de inferno, Paulo não fala de inferno. Cartas manipuladas vão falar de inferno. Continuo. Vamos lá, Apocalipse, então. A palavra Hades ocorre 11 vezes no Novo Testamento, sendo 4 nos evangelhos sinóticos, 2 em Atos e 5 em Apocalipse. Então vamos para o final, Apocalipse. Diz assim, ó. Apocalipse 1:18. E o que vive foi morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. Jesus dizendo, tá? Segundo o livro do Apocalipse. E tenho as chaves da morte e do inferno. Lindo. De onde surgiu o conceito de chave? Peraí, pessoal. Agora vem a pergunta. Se trata de uma metáfora? Se trata. Se trata de uma figura de linguagem? Se trata. Se trata de simbologia? Se trata. Peraí, pessoal. Então o livro do Apocalipse não é literal? Não é? Não. O livro do Apocalipse é um livro mitológico. Mitológico. O que contém no livro do Apocalipse é mitologia. Para quem não sabe, eu tenho um vídeo que eu falo sobre a história do cânon do livro do Apocalipse. Se os senhores não sabem, quem está chegando agora e me conhecendo agora, o livro do Apocalipse, o cânon foi oficializado do Novo Testamento em 363 no Concílio de Laodiceia. E o livro do Apocalipse não fez parte do cânon. Foi entrar depois. Tinha o livro Apocalipse de Pedro. Peraí, pessoal, o livro Apocalipse de Pedro tinha de João. Tinha tantos outros livros que não fez parte do cânon. Isso, alguns dos líderes não ensinam, né? Isso eles não ensinam. Lógico que não vai ensinar. Mas faz ensinar sobre dízimo, oferta e santidade.
Colocar que a Bíblia é o único livro de regra, fé e prática para você não ir para o inferno. Essa é a verdade? Não. Essa é a mentira que colocaram na sua cabeça. Colocaram o inferno para a sua vida. Para você fazer o quê? Depender desses líderes safados e picaretas que ficam manipulando as pessoas. Essa é a verdade, nua e crua. Continuo. Vamos lá. Vamos ver quem vai dizer esse livro do Apocalipse aqui, senhores. Vamos lá. Vamos acabar com o inferno de vez. De onde surgiu o conceito de chave? Vamos ver? A referência ao Jesus exaltado como possuidor das chaves traz à mente a referência à sua posse da chave de Davi lá do capítulo 3. Embora não haja relação aparente entre as metáforas. Isso aqui que vocês estão vendo é a minha palhinha do curso de Apocalipse que eu dei para meus alunos, tá? O problema de tudo é que nessa metáfora a morte nunca é descrita em textos antigos como possuindo chaves. E muito menos chaves atribuídas ao inferno. Ou seja, você não vai encontrar na Bíblia, em lugar algum, falando da morte tendo chave, dentro de uma metáfora. Dentro de uma metáfora você não vai encontrar a morte com a chave e o inferno com chave. Ó, os dois têm chave. Conceito judaico, vamos lá? De acordo com algumas fontes judaicas, Deus mantém 3 chaves. Deus. A chave da chuva, do parto e do ressurgimento dos mortos. Já outras fontes judaicas referem-se a 4 chaves que só Deus possui. A chave da chuva, a chave da provisão, a chave das sepulturas e a chave da esterilidade. Fonte 79, 80, 81, vamos lá? 79, tá aqui, ó, Talmud. 80, Targum, tá bom? É o Talmud e o Targum, tá aqui, ó. Todo o meu conteúdo é feito com embasamento, com fundamentação, Sanhedrin, Midrash em Salmos e por aí se vai. O professor não fica aí falando o que acha ou o que pensa, tudo é pesquisado. Bom, eu sou um professor nato, né? Por mais que algumas pessoas me julguem por algumas questões, mas o que importa é o conteúdo que eu vos ofereço. Continuo, senhores. Vamos lá. Quando um tratado do Talmud relata que a chave da chuva foi dada a Eliseu. Olha. E o Midrash relata que a chave da esterilidade foi dada a Eliseu e a chave da ressurreição a Elias. Isso tudo aqui, gente, para mim explicar o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Vocês já viram alguém explicar dessa forma detalhada? Não, né? Sabe por que não? Porque isso chama-se capacidade intelectiva, tá? Essa é a diferença, capacidade de pesquisa, de fonte, de raciocínio. Tem gente que tem diploma de pós-doutor, mas não tem essa capacidade. Ele só tem um papel, conteúdo que é bom, e outra, e didática para ensinar também, tá? Não é só o teu papel, o papel por si só ensina. Alguém já viu um diploma ensinando? Diploma ensina? Não, diploma não ensina não. Quem ensina é a pessoa, tá? O papel não ensina não. Jesus tinha a chave? Vamos lá. Jesus tinha 2 chaves em sua mão, o texto diz. Jesus dizendo, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, 2 chaves, da morte e do inferno. Jesus tinha 2 chaves? Vamos lá. A imagem de Jesus como porta-chaves em Apocalipse 1:18, olha de onde se derivou, preste bem atenção agora. Derivou-se da popular concepção helenística da deusa Hecate como porta-chave. Deixa eu parar aqui. Então você tem o livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Entrando agora no livro do Apocalipse, uma mitologia. Da onde o escritor do Apocalipse colocou 2 chaves na mão de Jesus. De uma mitologia de Hecate. Está dentro da sua Bíblia, eu não sabia? Professor, mas não é revelação? O livro do Apocalipse não diz lá no início, professor, que é revelação de Jesus Cristo? Logo no capítulo 1, versículo 1, professor. É? É isso mesmo? Então, tem que colocar que é revelação para você acreditar em revelação. Revelação é a mentira, é a papagaiada. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Peraí, a revelação de quem? É de Jesus ou de Deus? É o que está escrito aí em Apocalipse, capítulo 1 da sua Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Tudo que está no Apocalipse aconteceu naquela época? Não. Sabe por que não vai acontecer? E nunca vai acontecer? É isso que eu provo nas minhas 35 aulas de Apocalipse, que é tudo mitológico, senhores. É mentira.
Professor, eu estou 30 anos na igreja, pensando no livro do Apocalipse e tudo está acontecendo hoje. A pandemia, tanta desgraça, professor, em outros países não é cumprimento de Apocalipse? Não. Não é cumprimento de nada, senhores. Falando em cumprimento, mês que vem começa, agora, a primeira semana de dezembro, profecias comparadas. Vamos ver se as profecias que estão nos 4 evangelhos são cumprimento na pessoa de Jesus? Vem estudar comigo a verdade do que ficar com a mentira, pelo amor de Deus. Ai. Vamos lá, continuo meu esboço aqui para não perder tempo. Tem muito conteúdo aqui, senhores. E eu gosto de terminar todo o meu conteúdo que eu separo para cada transmissão aqui com os senhores. Vamos lá, vamos ver quem é Hecate. Hecate originou-se na Ásia Menor e foi muito popular durante o período helenístico e romano. Ela é a principal figura mitológica associada à posse das chaves da onde? Dos portões do inferno. Portões do inferno, portões do Hades, tá? Portão do Hades, quem vai falar isso daí? Hesíodo, tá bom? Vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Continua aqui. Opa, passei demais aqui. Opa, deixa eu ver se eu pulei demais. Não, tá certo, aqui embaixo agora. No papiro mágico grego, Hecate é explicitamente identificada com Mene, Artemis, Perséfone e Selene, e se tem a seguinte expressão. Olha que lindo isso aqui. Eu sou o princípio e o fim, e todas as coisas são minhas, e em mim tudo se fez. A eternidade, o princípio e o fim. Onde encontra essa expressão aqui mesmo, gente? Eu sou o princípio e o fim. Quem foi que falou isso? E todas as coisas são minhas, e em mim tudo se fez. Quem foi que falou sobre isso? Onde está essa referência? Fale para mim agora, por favor. Onde está escrito isso? Eu sou o princípio e o fim. Tudo que foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Quem escreveu sobre isso? Quem? Fale aí para mim no chat, por favor. Quem escreveu sobre isso? João, isso mesmo. Aí vocês estão achando que é revelação no Evangelho de João, né? É. No Evangelho mais manipulado. Tem a minha aula aí que eu já dei. E agora? Olha de onde que vem algumas expressões aí na Bíblia dos senhores. Isso ninguém mostra, né? Isso ninguém vai trazer fundamento, lógico. Vai mostrar a verdade? Não, gente. Tem que mostrar a verdade pro povo. Por isso que eu já falei. Eu ensino como que a Bíblia surgiu. Como que essa Bíblia aqui, ó, de Jerusalém, ó. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Como que a Bíblia surgiu? Veio, caiu de capa assim? É assim não. Como que ela se originou? Qual a história por trás dela? Isso chama-se crítica das fontes. Qual as fontes que os escritores daqui fizeram uso, adaptaram para que ela surgisse? É isso que deve ser estudado. É isso que faz parte da exegese. Crítica das fontes faz parte da exegese, que é a minha área, tá aqui, ó. Minha área que tá aqui. E eu vou aproveitar e pegar na página 77... como as pessoas gostam de manipular as obras. Na página 77 do meu livro, gente, eu vou falar sobre os troncos verbais. Inifal, para quem não sabe, quando você tem a nota de rodapé, que você coloca lá CF, confira ou conferir, por que você discrimina ali a fonte? Porque você tem um livro que é um manual de exegese, não é uma gramática de hebraico, não. Então, o livro tem que ser sucinto a respeito do que você quer tratar. Exemplo. O hebraico lida com 7 troncos verbais. Um exemplo aqui, rapidinho, senhores. Kal, Nifal, Piel, Pual, Rifil, Rofal e Hitpael. O tronco Nifal é uma voz passiva. A primeira instância é passiva. Pode ter outras conotações? Pode. Professor, tá no seu livro? Só ir na referência bibliográfica. Bom, galera, agora que assistimos essa aula fenomenal do professor Fábio Sabino, vamos trocar uma ideia séria sobre o que foi falado. O cara desceu a lenha na ideia do inferno como lugar de sofrimento eterno e, convenhamos, ele trouxe argumentos que deixam qualquer um com um mínimo de senso crítico pensando. É papo reto. Será que esse negócio de inferno não passa de uma invenção para controlar as pessoas pelo medo? Vamos destrinchar isso aqui. Para começar, o que o professor deixou claro é que essa ideia de inferno, do jeito que a gente conhece hoje, com fogo, tormento, um diabo vermelho com tridente, não vem da Bíblia como muita gente acha. Na real, é um conceito que foi evoluindo ao longo do tempo, puxando influências de várias culturas e tradições.
Pegaram pedaços de mitologia grega, como o Hades, misturaram com interpretações bem forçadas de textos bíblicos e, voilá, criaram o terror que muitos ainda acreditam. Ele explicou que no contexto original, palavras como Sheol, Hades e Dina, que aparecem nas escrituras, não tinham nada a ver com esse inferno hollywoodiano. O Sheol, por exemplo, era só uma referência ao mundo dos mortos, um lugar neutro onde todo mundo ia depois de morrer. Já a Dina era um vale fora de Jerusalém, usado como lixão e queimadouro de restos. Então, como é que um lixão virou sinônimo de punição eterna? Simples manipulação religiosa ao longo dos séculos. E por que isso foi feito? Porque o medo é uma das formas mais eficientes de controle. Se você diz para uma pessoa que ela vai queimar para sempre se não obedecer, ela obedece. Simples assim. Isso foi extremamente útil para instituições religiosas consolidarem poder, principalmente na Idade Média. A igreja pegou a ideia de inferno, jogou gasolina na fogueira, sem trocadilhos, e usou para justificar todo tipo de coisa, desde vender indulgências até controlar a moralidade pública. O mais interessante que o professor apontou é que essa visão punitiva de Deus contradiz totalmente a ideia de um ser supremo justo e amoroso. Pensa comigo, como é que um Deus que é descrito como Pai amoroso vai condenar seus próprios filhos a um tormento eterno? Faz sentido? Se a gente, como seres humanos, perdoa nossos filhos mesmo quando eles erram, por que Deus, que seria infinitamente mais misericordioso, faria diferente? Isso não bate. Parece mais coisa de gente querendo assustar do que de um Deus justo. Outra coisa que ele abordou e que muita gente evita falar é que a ideia de inferno cria um ambiente de culpa e medo tão grande que destrói a capacidade das pessoas de viverem plenamente. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que não fez tal coisa porque tem medo de ir para o inferno? Isso não é liberdade, isso é prisão. A religião deveria libertar, mas o inferno, como conceito, só serve para acorrentar. E agora vamos dar aquela cutucada de leve, ou não tão leve, nos religiosos que ainda insistem em defender essa história. Se você acredita mesmo que um Deus amoroso criou um lugar de tormento eterno para quem não segue suas regras, você não tá vendo a incoerência nisso? Não tá na hora de parar e refletir? Olha só, a gente vive em um mundo onde há tanta injustiça, sofrimento e dor reais, e ainda tem gente preocupada com um inferno imaginário. Parece que o foco tá completamente errado, né? O professor também deixou claro que esse medo do inferno desvia o verdadeiro propósito de uma vida de fé ou espiritualidade. Ao invés de buscar fazer o bem pelo bem, as pessoas acabam agindo movidas por medo. E aí, cadê a sinceridade nisso? Fazer caridade, ajudar o próximo, viver uma vida ética. Tudo isso deveria ser natural, e não uma tentativa desesperada de garantir um lugar no céu e evitar a fogueira. No fim das contas, o que o professor trouxe foi uma oportunidade de questionar. E é isso que eu deixo para vocês agora. Parem e pensem. Será que faz sentido continuar acreditando numa narrativa criada por homens para manipular outros homens? Será que não está na hora de encarar a vida de forma mais crítica e focar em problemas reais, ao invés de temer algo que, no fundo, ninguém nunca conseguiu provar que existe? É isso, galera. Essa reflexão é para incomodar mesmo. Não para atacar, mas para trazer luz. Afinal, a gente não tá aqui para viver com medo, mas para viver com propósito e consciência. Então, galera, chegamos ao final desse papo. O que rolou aqui foi uma desconstrução pesada de um dos maiores medos que a religião plantou na gente. Mas, mais do que criticar, a ideia é abrir os olhos e provocar reflexão. Afinal, viver com medo não é viver de verdade. O professor Fábio Sabino trouxe uma aula brilhante, recheada de conhecimento e coragem para tocar numa ferida que muita gente evita. Agora a bola tá com vocês. Vão continuar aceitando tudo sem questionar ou vão buscar a verdade por conta própria? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like aí no vídeo e compartilha com a galera que precisa ouvir isso. E claro, comenta aqui embaixo o que você achou. O debate é sempre bem-vindo e faz a gente crescer.
Se ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Se inscreve, ativa o sininho e fica ligado, porque vem muito mais conteúdo pesado como esse por aí. Agradeço de coração a quem acompanhou até aqui, quem dá força pro canal e quem tá junto nessa caminhada para trazer mais lucidez para nossa sociedade. Sem vocês, nada disso faria sentido. Valeu mesmo, tamo junto. E lembrem-se, conhecimento é a chave para a liberdade. Até a próxima.